Olá, seja bem-vindo ao Caminho Cronológico. Eu peço desculpas por esse hiato, que a gente deu na nossa leitura, mas essa rotina de um tenor de coral e a produção de conteúdo é bem puxada, meus irmãos. Eu peço mil desculpas, mas é importante que a gente voltou à leitura. E hoje nós vamos retomar esse ritmo que a gente estava lendo capítulos 14, 15 e 16 de Deuteronômio. Então, vamos juntos? Deuteronômio, capítulo 14. Contra o luto pagão. Moisés disse ao povo: Vocês são filhos do Senhor, nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem rapem a cabeça como os outros fazem. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os impuros. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam, e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém, não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros, vocês não podem comê-los. Mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-los a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com o que Deus abençoou, então façam isto. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberam terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Deuteronômio, capítulo 15, o 7º ano. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar,
Portanto, não haverá nenhum israelita pobre se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer, quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste-se esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita, senão ele gritará a Deus contra você, e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Os escravos. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano, você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor, nosso Deus, o tirou de lá. E por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga ao empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que fizer. A primeira cria de vacas e de ovelhas. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos, levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali, na presença de Deus, você e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despejam o sangue no chão como se fosse água. Deuteronômio 16. A festa da Páscoa. Pães sem fermentos. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa não comam pão feito com fermento. Comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão chamado pão do sofrimento que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa, e o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifícios na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comem o animal ali no lugar de adoração, escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita.
7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. A festa da barraca. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele estiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Contra a idolatria. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Azerá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Forte, né, meus irmãos? Nesses trechos de Deuteronômio, a lei sai do campo da teoria e entra na prática da vida cotidiana. Moisés detalha como o povo deve se diferenciar das nações vizinhas, como deve cuidar dos pobres e como deve celebrar a Deus com alegria e gratidão. Então, o que nós ouvimos nesse episódio de hoje? Em Deuteronômio 14, nós vimos a santidade na prática. Moisés começa instruindo sobre a pureza e a distinção. O povo de Israel deveria ser um povo santo, o que significa separado, kadosh. Isso incluía regras sobre alimentos e o dízimo, que servia para sustentar os levitas e ajudar os necessitados, ensinando que tudo o que temos vem de Deus. Em Deuteronômio 15, o ano da misericórdia, este capítulo foi lindo. Ele fala sobre o ano da remissão. A cada 7 anos, as dívidas deveriam ser perdoadas e os escravos libertos, É uma lição profunda sobre generosidade. Deus não queria que o povo vivia em escravidão, mas em liberdade. E cuidado mútuo, aleluia. Em Deuteronômio 16, nós vimos as festas de Israel. A vida com Deus não é apenas dever, é festa. Moisés estabelece a Páscoa, a festa das semanas, que é os Pentecostes, as festas de Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Qual é o objetivo? O objetivo é que o povo se lembre da libertação e se alegre diante do Senhor. Ninguém deveria comparecer diante de Deus de mãos vazias. Aleluia! E o que a gente traz para a nossa vida como reflexão em Deuteronômio de 14 ao 16? A gente aprende que ser santo não é apenas seguir regras, é ter um coração generoso. Deus ele quer que a nossa fé seja visível na maneira como tratamos o próximo, perdoando dívidas, e na nossa disposição em celebrar a sua bondade. É uma fé que se envolve com a comunidade. E a gente tem aquele momento de pergunta, de reflexão final. Deus, ele instituiu o ano de perdão de dívidas para que ninguém vivesse preso ao passado. Então, existe alguma coisa, alguma mágoa, alguma dívida emocional que você precisa perdoar hoje para viver a verdadeira liberdade que Deus tem para você? Pense nisso, amém? Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque Tu és um Deus de liberdade e de celebração. Ajuda-nos a viver uma vida santa, Senhor. Não para nos isolarmos, mas para sermos reflexo do Teu amor.
Ensina-nos a ser generosos, ó Pai, a perdoar como Tu nos perdoa e a encontrar alegria genuína na Tua presença. Que as nossas festas e a nossa vida seja sempre para a Tua glória. Eu oro em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, meu irmão, por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se esse episódio falou o seu coração, não se esqueça de compartilhar com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.